Olá, estamos de volta para trabalhar com mais uma obra indicada como leitura obrigatória nos vestibulares. Hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, Caminhos Cruzados, do Érico Veríssimo, que é esse escritor aqui, nasceu em 1905 e morreu em 1975, um escritor gaúcho. E antes que você me pergunte, sim, o Érico Veríssimo é pai do Luiz Fernando Veríssimo, que é hoje um dos escritores brasileiros mais lidos graças às suas participações com crônicas bem-humoradas em revistas, jornais de diversas regiões do Brasil aí. O Érico Veríssimo, o pai, tem uma obra bastante extensa, principalmente de romances. A crítica literária costuma dividir a obra do Érico Veríssimo em três fases. Na primeira fase nós temos os chamados romances urbanos, que é onde ele faz um retrato da Porto Alegre dos anos 30 principalmente. E as principais obras desse período, dessa primeira fase, são Clarissa, Caminhos Cruzados, Um Lugar ao Sol, Olhai os Lírios do Campo, entre outros aí. Então o livro que nós vamos analisar estaria inserido nessa primeira fase do Érico Veríssimo, que a crítica chama de romances urbanos. Mas antes eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe desse livro, que é uma novidade para o período como um todo aí. Como eu falei, o Érico Veríssimo trabalhava na editora Globo. E 2 anos antes ele tinha traduzido uma obra do Aldous Huxley que trazia uma novidade em termos de processo narrativo e que ficou conhecido na crítica como técnica do contraponto. Aliás, o Érico, em sua tradução, deu exatamente esse título para a obra do escritor inglês. Essa técnica do contraponto acabou influenciando muito o escritor brasileiro na produção desse livro que nós vamos analisar, que é o Caminhos Cruzados. Ou seja, ele empregou essa técnica ao escrever a sua obra. E em que consiste essa técnica do contraponto? Basicamente, consiste em você fazer uma narrativa extremamente fragmentada, em que você vai alternando constantemente os núcleos narrativos, procurando mesclar, misturar, embaralhar os diversos pontos de vista, tanto das personagens quanto do escritor aí. E também vale observar que entre esses núcleos diversos não há um núcleo central, não há um ponto catalisador. Além disso, a história não está preocupada com aquele tradicional começo, meio e fim. Esses núcleos desenvolvidos acabam sem ter um desfecho definitivo, ou seja, fica em aberto para que o leitor possa imaginar a continuação dessas histórias, desses dramas que estão sendo vividas pelas personagens ali. Eu selecionei para vocês um exemplo que mostra um pouco dessa técnica do contraponto aí. Trata-se da mesma cena vista sob 2 pontos de vista diferentes, sob 2 pontos de vista de personagens diferentes aí. Dá só uma olhada no texto aqui, Fernanda descansa mais alguns minutos e chegará a hora de sair de novo para o trabalho. Recostada na cama, ela vê do outro lado da travessa o quarto do professor Clarimundo. Quando ele aparecer ali na janela, de palito na boca, a vizinhança toda pode ter a certeza de que faltam 10 minutos para 1h, tão pontual como o melhor relógio do mundo. Chova ou brilhe o sol, domingo ou dia útil, sempre à mesma hora o professor vai ruminar a sua janela lá no alto da casa da viúva Mendonça. Veja, gente, essa cena, essa Fernanda, ela está em horário de almoço, então ela vai até em casa para almoçar, e aí ela deita um pouquinho no seu quarto para descansar até chegar a hora de sair. O horário de sair será determinado pelo momento em que o vizinho de frente aparece na janela. Vejam agora o outro ponto de vista, o ponto de vista desse vizinho de frente, que é o professor Clarimundo. Observem só, de sua janela, ponto culminante da Travessa das Acácias, o professor Clarimundo viaja o olhar pela paisagem. A vida ali é sempre igual. Todos os dias, exatamente a esta hora,
A moça que está recostada na cama se levanta, vai para a frente do espelho, ajeita o chapéu na cabeça, beija a mãe e sai. Vocês perceberam? Quer dizer, o que serve de referência para Fernanda também é uma referência ao professor Clarimundo. São dois pontos de vista da mesma cena, da mesma situação, do mesmo momento ali. E o livro tudo vai trabalhando com isso, vai fazendo essa alternância de pontos de vista, mesclando os vários dramas dos personagens, tanto os da classe rica quanto os da classe pobre aí.